Bom dia, luzes do dia! Como vocês estão? Tudo leve, divertido, expansivo e Bom dia. maravilhoso? Bom dia, Eliane, seja bem-vinda. Keila, seja bem-vinda. Sirlene, seja bem-vinda. Como podemos integrar mais e mais e mais? Bora lá para nossa expansão, falando sobre efeito placebo, efeito nocebo, né? Como vimos no encontro passado, a diferença. E estamos no meio desse subcapítulo falando sobre placebo, né? Percebemos aí que a indústria farmacêutica, né, tem interesse em provar que o efeito placebo é, não tem a sua eficácia, né? Então a mensagem é muito clara, né? Paramos aqui, ó. Já que não conseguimos competir com o efeito placebo de maneira honesta, vamos eliminar a competição, né? Então, a indústria farmacêutica pensou dessa maneira. Carlos, seja bem-vindo. Como podemos integrar mais e mais e mais? Bora lá, vamos continuar e a qualquer momento libere o microfone, pergunte, se empodere, compartilhe suas experiências e tudo mais. Bora, falando sobre efeito placebo. E engraçado pensar que os médicos não são treinados para lidar com o efeito placebo, pois alguns historiadores afirmam categoricamente que a indústria da medicina é a história do placebo. No início, os médicos não dispunham de métodos eficazes para curar os, os doentes, né? Métodos eficazes para curar as doenças. Os métodos mais conhecidos no passado eram a sangria, o tratamento de ferimentos com arsênicos e o famigerado veneno da cobra, utilizado para todos os fins. É claro que pelo menos um terço dos pacientes, aqueles considerados suscetíveis ao efeito placebo, apresentavam melhoras com esses tratamentos. E, mesmo no mundo de hoje, quando os médicos em seus aventais brancos receitam tratamento, os pacientes acreditam que vão melhorar e acabam melhorando, seja por meio de pílulas de verdade ou apenas de açúcar. Embora a questão, embora a questão de como o efeito placebo age ainda seja ignorado pela medicina, alguns pesquisadores já começaram a prestar mais atenção no assunto. Andréia, seja bem-vinda. Álvaro, seja bem-vindo. Como podemos integrar mais e mais e mais? Vocês, seja bem-vinda. Vocês Bom dia. já se perceberam, já se perceberam com o resultado do efeito placebo? Vocês já fizeram esse teste ou por algum motivo vocês descobriram que não tinha tomado remédio ou sei lá, algum movimento que aconteceu e o efeito placebo acabou acontecendo na vida de vocês? Vocês já perceberam? Se sim, maravilha, pode compartilhar conosco. Se não, tem dentro da comunidade, manhãs de terças com física quântica, tem um passo a passo do efeito placebo também. É sensacional, tá? Para vocês praticarem. Bora lá. Os resultados de seus estudos sugerem que não apenas o tratamento utilizado no século XIX, como a sofisticada tecnologia da medicina atual, com todas as suas ferramentas concretas, pode estimular o efeito placebo. Um estudo na Escola de Medicina Baylor, publicado em 2002, avaliou o resultado de cirurgias de pacientes com problemas sérios de dores nos joelhos. O principal autor do estudo, o Dr. Bruce Moseley, sabia que a cirurgia ajudava seus pacientes. Abre aspas, ele disse: todo bom cirurgião sabe que não há efeito placebo em cirurgias. Fecha aspas. Mas ele queria descobrir qual parte da cirurgia trazia alívio aos pacientes. Dividiu-os em 3 grupos e raspou a região da cartilagem danificada de um grupo.
no outro, no outro grupo. Afastou a junta do joelho e eliminou, com a ajuda de um jato d'água, a parte que imaginava estar causando a inflamação. Ele eliminou. Dois, os dois métodos são considerados tratamentos padrão para problemas de artrite nos joelhos. No terceiro grupo, lembra, eram três grupos. No terceiro grupo, Morcelley simulou uma cirurgia, sedou o paciente e fez 3 incisões em seu joelho. Durante todo o tempo, agiu como se estivesse realmente executando a cirurgia. Jogou até água sobre o local para simular o procedimento. Após 40 minutos, costurou as incisões. Prescreveu aos pacientes dos 3 grupos o mesmo tratamento pós-cirúrgico, que incluía um programa de exercícios. O resultado foi impressionante. Sim, os grupos que receberam a cirurgia de verdade obtiveram melhoras, mas o grupo placebo também. A conclusão é que, apesar de serem realizadas mais de 650 mil cirurgias de joelhos com artrite por ano, cada uma delas por cerca de US$ 5.000, uma coisa ficou muito clara para Morcelley, que declarou, abre aspas, minhas habilidades de cirurgião não resultaram benefício algum para esses pacientes. O único efeito em todas elas foi o placebo. Os programas de TV anunciaram os resultados da pesquisa e mostraram imagens do grupo placebo andando, jogando basquete e desempenhando tarefas que não conseguiam fazer antes da cirurgia. Só ficaram sabendo que não tinham sido operados de verdade 2 anos depois. Um deles, chamado Tim Paris, disse que antes andava com a ajuda de uma bengala, mas que hoje consegue jogar basquete com os netos. Olha o poder da mente. Prestem atenção no poder da mente. Em uma declaração para o Discovery Health Channel, resumiu o tema de seu livro. Abre aspas. Qualquer coisa é possível nesse mundo, desde que sua mente queira. A mente é capaz de verdadeiros milagres. Estudos mostram que o efeito placebo também é eficaz no tratamento de diversas outras doenças, como a asma e o mal de Parkinson. Em casos de depressão, já se tornou um dos principais métodos utilizados, algo tão comum que o Dr. Walter Brown, da Brown University School of Medicine, sugere pílulas de açúcar como primeiro tratamento em casos de depressão moderada. Os pacientes são informados de que estão tomando remédios sem ingredientes ativos, mas isso não atrapalha o tratamento. Pesquisas mostram que mesmo quando eles sabem que estão tomando placebo, o efeito acaba sendo positivo. Pausa. Uma vez eu estava conversando com um médico e ele disse que os estudos do efeito placebo contempla também a pessoa saber que está tomando pílulas de açúcar. Então, é um grupo que realmente está tomando o medicamento correto, real, um grupo que não sabe que está tomando e participando, né, do efeito placebo, está tomando pílulas de açúcar. E um terceiro grupo que sabe que está participando de um efeito placebo e está tomando pílulas de açúcar, exemplo. Então, mesmo quem sabe que está participando do efeito placebo, que está tomando pílulas de açúcar, acaba tendo resultados congruentes também.
Isso que é o mais interessante. Isso é Uma incrível, né? indicação. Oi? É incrível que a pessoa sabe que. Como é isso? Porque, assim, quando a pessoa acha que está tomando um medicamento, tudo bem, né? Mas a pessoa sabendo que não está tomando um medicamento, como é que a mente funciona nesse caso? Por exemplo, a nossa experiência que nós fizemos. Lembra de intencionar na água Uhum. a cura de alguma parte física do seu corpo, literalmente. E você toma essa água. Está dentro da comunidade. E resultados existem. Então, quando você tudo é intenção. Lembra que a gente fala? Tudo é intenção. Aqui nessa experiência que está dentro da comunidade, depois eu vou mandar o link lá no grupo para vocês. É intencionar, né, com as suas mãos a água. Pode ser uma caneca, pode ser uma xícara, um copo, uma garrafa, enfim. Você intenciona ali que aquelas moléculas serão rearranjadas para curar uma parte específica do seu corpo. E aí depois, né, até há uma sugestão de você fazer isso também para curas emocionais, enfim, entre outras áreas, entre outros âmbitos aí para você trilhar esse caminho. Mas por que que num primeiro momento, né, a nossa experiência aqui baseada no livro da Pam Growth, Energia ao Quadrado, esse livro é sensacional. Estamos quase voltando esse livro só para passar só as experiências, sabe? Fazer 9 semanas só focado nessas experiências, porque é muito bom. E, e aí intenciona na água. E você pode intencionar também amor, alegria, abundância, entre outras coisas também, tá bom? É um outro exemplo, Eliane, que você falou, mas só com o poder da mente? É, com o poder da mente consciente, né? Há o experimento do feijão também. A gente pode fazer. Esses dias, me mandaram no Instagram, né? Uma aluna nossa mandou no Instagram para mim a foto do feijão. E assim, posso mandar lá no grupo também. É impactante o poder que você tem. Então, né, mas como que vai tomar uma pílula de açúcar sabendo que é um efeito placebo? Vai ter resultados? Mesmo assim, existe resultado. Ó, meu Deus. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Não sei se vai dar para ver, mas ó, aqui, ó. Amor, amo. Olha o tamanho. Estão vendo? Agora, odeio. Olha isso. Olha o feijão, gente. Perceberam que tem até pontinhos pretos de bolor. E o neutro. Metade do tamanho. Esse é o neutro. Metade do tamanho do eu te amo. Ó, ó. Neutro, odeio, te amo. Então, o poder da intenção, né? O efeito placebo aqui é o poder da intenção, da autossugestão. Olha o poder que você tem em suas mãos. E parabéns por se conscientizar disso, porque não é algo a ser aprendido, é algo a ser praticado com consciência. O Bora Dr. lá. Joe Dispenza, ele curou ele reconstituiu as vértebras, né, depois daquele acidente, e os médicos disseram que ele ficaria paralítico, né? E Mas nunca ele mais não iria andar. aceitou, não é? Exatamente. Exatamente. Porque aí vem a história do poder do jaleco, né? De uma pessoa É, branca eu na vi sua um frente. vídeo, eu vi um vídeo agora que eu não estou lembrando o nome, justamente isso, uma pessoa, o médico falou que ela só teria 6 meses de vida, e aí ela foi para um outro médico, que era de uma linha diferente, né, mais espiritualista,
E aí ele perguntou, mas por que que você está tão abalado? Eu disse, porque o médico falou, né, que eu só tenho 6 meses de vida. Aí ele foi lá dentro, ele botou um jaleco branco, aí começou a conversar de outra forma, né, dizendo que tinha chances. Eu vou ver se eu lembro qual foi o nome do documentário. Aí você manda no grupo para nós. Mano, É. Se for o do Joe Dispenza reconstituindo a coluna, é o poder da cura. aquele que é o Rio, né? Exato. Não, é outro, mas que mostra o Joe Dispenza também. E mostra esse outro médico. Ele tem até o cabelo Rastafari. Eu vou descobrir depois. Depois eu E vejo. o poder da cura, se eu não me engano, esse documentário, documentário, a gente já falou ele aqui. Se eu não me engano, esse documentário tá no Prime, tá? Hum. E, enfim, depois, Eliane, quando você lembrar, você nos manda. E esse documentário que eu coloquei aqui, que a Eliane comentou, que o Dr. Dispenza dá um depoimento sensacional, é o Rio. Vale muito a pena. Quem ainda não assistiu, vale muito a pena assistir esse documentário. Bora lá. Ah, ó, pesquisas mostram, mesmo que quando os pacientes, estão tomando pílulas de açúcar sem ingredientes ativos, né, estão tomando placebo, o efeito acaba sendo positivo. Uma indicação do poder do placebo é apresentada em um relatório do Departamento Norte-Americano de Saúde e Assistência Social. Segundo o documento, metade dos pacientes com depressão profunda que toma medicamentos com ingredientes ativos melhora, e 32% daqueles que tomam placebo obtêm os mesmos resultados. 32%. Mesmo esse estudo, porém, subestima o poder do placebo, pois muitos pacientes da pesquisa percebem que estão tomando o medicamento verdadeiro, porque sentem os efeitos colaterais que os outros, que tomam apenas placebo, não sentem. Então, uma vez acreditando que estão tomando pílulas de verdade, tornam-se ainda mais suscetíveis ao efeito placebo. Bem, com tantos efeitos positivos do placebo, não é de se surpreender que a indústria de antidepressivos de 2,5 bilhões de dólares esteja sendo acusada de exagerar na propaganda sobre a eficácia de suas pílulas. Em um artigo publicado em 2002, o professor de psicologia Irvan Kirsch, da Universidade de Connecticut, afirma ter descoberto que 80% dos efeitos dos antidepressivos, segundo experiências clínicas, pode ser atribuído ao efeito placebo. Kirsch usou a Lei da Liberdade de Informação de 2001 para obter informações sobre as experiências clínicas feitas com os antidepressivos mais utilizados no mercado. Não se trata de dados extraídos da indústria, dados extraídos do Instituto Food and Drug Administration, o FDA. O FDA é o órgão que regulamenta, né, a indústria farmacêutica nos Estados Unidos. Os números mostram que, em mais da metade dos casos, os antidepressivos não foram mais eficazes que o placebo. Kirsch declarou em uma entrevista para o Discovery Health Channel, abre aspas, a diferença entre o efeito das drogas e o do placebo foi menos de 2 pontos na média da escala clínica, que vai de 50 a 60 pontos. É uma diferença muito pequena, quase insignificante sob o ponto de vista clínico. Fecha aspas. Outro fato interessante sobre o efeito dos antidepressivos é que eles vêm obtendo desempenho cada vez melhor em testes clínicos nos últimos anos,
o que sugere que seus efeitos placebos se devem, em grande parte, a estratégias de marketing. Quanto mais os efeitos milagrosos dos antidepressivos são divulgados pela mídia e pela propaganda, mais eficazes eles se tornam. As crenças são contagiosas. Vou repetir: as crenças são contagiosas. Vivemos hoje em uma cultura em que as pessoas acreditam que os antidepressivos funcionam, pois eles funcionam. Por isso eles funcionam, né? Então, se você acredita que eles funcionam, eles vão funcionar. A Marcela escreveu: efeito placebo é fé. Exatamente. É você acreditar. Lembra, não é nem acreditar, é você viver isso. Você está tomando remédio, medicamento, enfim, passando por efeito placebo ou não, você está acreditando na cura, né? Por isso, eles funcionam. É um ato de fé. Exatamente, Marcelo. Um designer de interior da Califórnia chamado James Schoenfeld, que participou de um teste clínico sobre a eficácia do medicamento Efox em 1997, ficou tão surpresa quanto Paris ao descobrir que vinha tomando placebo. Os comprimidos não apenas aliviaram a depressão que incomodava havia 30 anos, como os exames que fez mostraram que a atividade do seu córtex pré-frontal havia aumentado. Mas a melhora não foi apenas no cérebro. Quando nossa mente se modifica, o corpo acompanha as mudanças. Ó, essa informação também é primordial. Quando a mente modifica, o corpo acompanha, né? Você pode alterar o seu corpo também com o poder da mente. Também tem uma experiência lá dentro da comunidade, manhãs de terças com física quântica. Schoenfeld também sentiu náuseas, um efeito colateral bastante comum do Effexor. Ó, preste atenção. O que que Schoenfeld sentiu? Sentiu náuseas também, que é o efeito colateral. Então, o que que é isso? Efeito nocebo. Olha lá, ó, como a maioria dos pacientes que melhora após um tratamento com placebo e depois descobre que estava tomando pílulas de açúcar, ela achou que o médico tivesse se enganado. Tinha certeza de que estava tomando o remédio verdadeiro e pediu que fossem refeitos todos os exames para se certificar. E aqui finalizamos o subcapítulo Efeito Placebo. E aí, como que você pode perceber, aplicando isso na sua vida, toda essa consciência? O que que vocês percebem que vocês podem fazer para aplicar isso na sua vida? Marcele? Oi, gente, bom dia. Bom Isso. dia. Não sei, eu vou falar engraçado, mas não é a palavra correta, assim. A questão do efeito placebo e da mente, né? Então, eu pego muito o efeito placebo com promessas, né? Então, tem gente que já faz uma promessa para um santo, já começa a pagar na certeza de que o santo vai dar aquilo para ele. Seja um santo católico, seja uma entidade da Umbanda, enfim, né? A pessoa dá naquela fé. E às vezes tem pessoas que não tá no placebo, tá? Tipo assim, eu tenho um conhecido que ele tá com câncer e ele não pode tirar nem fazer químio porque tá na coxa dele do lado daquela veia ou artéria que vai pro coração. Então ele não pode mexer porque se pegar aquela veia, enfim, é um estrago só. E ele tá fazendo radiestesia porque é o único tratamento cabível no momento. Mas como ele não acredita, o tratamento não está dando, tipo, tá estacionado, tipo, não evolui, mas também não regride, porque a intenção é regredir o tamanho do tumor para descolar dessa veia para poder fazer a cirurgia. E aí, como ele não acredita na recuperação desse, ele acha que a radiestesia é um tratamento mais
mais leve, menos eficaz, nananã. Então, para ele tá fazendo a rádio, não tá fazendo efeito. Enquanto tem pessoas que estão no placebo de fazer uma promessa, não é nem de tomar um remédio, de fazer um tratamento, e consegue resultados extraordinários, assim, porque acredita que aquela, eu vou falar muleta, né? A muleta de um, não desrespeitando nenhum santo, longe de mim, mas assim, tem a muleta, se apoia naquilo e aquilo faz ele andar, né? Porque a muleta vai te ajudando a andar quando a pessoa tem uma dificuldade. Então, é nesse sentido que eu falei a muleta, né? Então, é bem, bem interessante, vamos dizer assim. Exatamente. Ou seja, sua fé é sua fortuna. Sensacional, Marcele. O exemplo, os dois exemplos, né, comparando, né, que, ó, a vida parte de você. Então, observe o quanto você tem esse poder de autossugestão. E também esse poder de ser sugestionado, né? O quanto você está sendo sugestionável. Eliane? É, a gente nunca mais falou da Bíblia, mas eu me lembrei agora. É que eu lembrei que Jesus, quando ele curava, ele sempre dizia: a tua fé te curou. Ele nunca trouxe para ele o poder de curar ninguém. Ele não, né? Ele não assumia isso, mas ele atribuía esse poder à própria pessoa. Então ele estava sendo ali um auxílio, né? Mas a própria pessoa é que se curava. Exatamente. Perfeito. Se puder me ajudar aí, Eliane, né? Em algum momento, alguém não acredita e aí ele fala, homem de pouca fé, né? E em outro momento, a pessoa acredita, né? é, vá lá, né? Na casa de fulano que ele já vai estar curado. Sim, Alguma sim. coisa assim. Aí a É, pessoa esse levanta, caso é sai que correndo. o soldado, ele era um romano, né? Então, o romano, ele era de outra, tinha outros deuses, né? Mas ele procurou Jesus para curar o servo dele. E Jesus disse que iria na casa dele. Ele falou: não, não precisa, não. Basta que você diga que ele estará curado e ele estará curado. Aí, cura à distância. Exato, exato. E aí ele sai correndo, né, para casa lá dessa pessoa, para vê-la curada, e aí Jesus fala, homem de muita fé. E É, lembrando que fé aqui, sem questões religiosas, como vocês já sabem, num quesito sim de vibração, de ser, de energia, viver né? Energia. aquilo. Exatamente, exatamente. E aí, e você? Está sendo homem de muita fé ou homem de pouca fé? Mulher de muita fé ou mulher de pouca fé? Né? Às Faça vezes essa sim e pergunta. às vezes não. Oscila. E, ok, se já existe, né, o movimento de homem, mulher de muita fé, o que eu posso fazer, né, o que eu posso vibrar, me conectar, me integrar e viver cada vez mais isso, né? Alguma pergunta com efeito placebo? Agora nós vamos entrar no efeito nocebo, né? O poder da crença negativa. Então, o efeito nocebo é você tomar um medicamento, por exemplo, né, de pílulas de açúcar, fazendo um experimento de placebo, e sentir os efeitos colaterais, como aqui a gente viu o exemplo, né? Sentiu náuseas, o efeito colateral bastante comum do medicamento Effexor. Então, isso é um efeito nocebo. Bora lá. Nocebos, o poder da crença negativa. A maioria dos médicos conhece bem o efeito placebo, mas muito poucos prestam atenção à sua capacidade de levar à autocura. Se o pensamento positivo pode tirar alguém da depressão e curar um joelho com problemas, imagine o que o pensamento negativo pode fazer. Quando a mente faz com que a saúde de uma pessoa melhore, chamamos o processo de efeito placebo. Já quando a mente
emite sugestões negativas que podem afetar a saúde, os efeitos causados são chamados de efeitos nocebo. Na medicina, o efeito nocebo pode ser tão poderoso quanto o placebo. Tenha isso em mente toda vez que pisar em um consultório médico. Com esse discurso e atitudes, os médicos podem transmitir mensagens de desânimo aos pacientes que não têm justificativa. Albert Mason, por exemplo, acha que sua falta de habilidade para transmitir otimismo aos seus pacientes foi o que impediu a cura dos pacientes de ictiose. Outro exemplo é o poder de declarações do tipo: você tem 6 meses de vida. Olha lá, o que ele estava falando. Você tem 6 meses de vida. Se o paciente realmente acredita nas palavras de seu médico, é bem provável que não viva mais que isso. Decidi mencionar um programa do Discover Health Channel em 2003 neste capítulo porque contém diversos casos interessantes. Um deles é o de um médico de Nashville chamado Clifton Meador, que estuda há 30 anos o potencial do efeito nocebo. Em 1974, um de seus pacientes, Sam Lond, um vendedor aposentado, teve câncer de esôfago, uma doença considerada na época 100% fatal. Apesar de todos os tratamentos, os médicos sabiam que não havia chance de cura e ninguém se surpreendeu com sua morte algumas semanas depois de anunciado o diagnóstico. A surpresa veio depois de sua morte, quando uma autópsia revelou que havia muito pouco vestígio do câncer em seu corpo, uma quantidade insuficiente para matá-lo. Após alguns pontos no fígado, apenas alguns pontos no fígado e um no pulmão. Nenhum sinal do câncer de esôfago que todos supunham ter sido a causa da morte. Meador, que é o médico. Cadê? Isso, isso. Meador, que é o médico, ainda não se esqueceu do caso. Abre aspas. Pensei que ele estivesse com câncer, e ele também pensou. Todos tinham certeza do diagnóstico, mas será que eu tirei suas esperanças? Fecha aspas. Muitos casos de nocebo mostram que nossos médicos, pais, professores, pessoas de alto poder pessoal, não é? Médicos, pais, professores podem diminuir ou mesmo eliminar nossas esperanças, no, nos programando para acreditar que não temos capacidade ou forças para reagir. Nossas crenças positivas e negativas têm impacto não apenas sobre nossa saúde, como também sobre todos os aspectos da nossa vida. E aí? Forte, não é? Tem a dualidade inserida nessa informação. A liberdade, né? Ok, se as crenças positivas e negativas têm um impacto não somente na saúde, mas também sobre os outros aspectos da vida, isso significa que eu tenho o poder de mudar. Ou, inconscientemente, eu sou levado por isso, ou seja, eu sou levado, a minha vida é levada, fundamentada no que eu acredito. Sua fé é sua maior fortuna. Eu acho essa frase, gente, tão profunda, tão libertadora. Eu quase digo que não há
Não há palavras para expressar a grandiosidade disso na vida de uma pessoa. Sua fé é sua fortuna. No que você acredita, o que você vive é o que ressoa, o que emana, vibra, emana e você atrai. E isso não estou dizendo como culpa, e sim como uma oportunidade de transformação, de, de mudar essa experiência humana chamada vida, mudar no sentido não de julgar que hoje está ruim, não é isso, é de te empoderar das suas escolhas, das suas decisões, do seu dia a dia, de como você tem funcionado, de como você tem levado a vida. Leve e divertido? Então, olha só, nossas crenças, né? Sua fé, o que você vive, o que você acredita, o que você é, tem fé, literalmente. Nossas crenças positivas e negativas têm impacto não apenas sobre nossa saúde, como também sobre todos os outros aspectos de nossa vida. Henry Ford estava certo a respeito da eficácia da linha de produção, como também sobre o poder da mente. Abre aspas. Frase forte também, hein? Não importa se você acredita ou não que pode fazer algo, você está certo. Hum, Cada um dentro da sua verdade. Então, quando alguém chega e fala para você, eu não consigo, é a verdade dele. Ele está certo, dentro dos aspectos da vida como ele enxerga. Não importa se você acredita ou não que pode fazer algo, você está certo. Pense no ato do cientista que tomou um copo cheio de água com bactérias que a medicina acreditava causar cólera, e nas pessoas que caminham sobre carvão em brasa sem se queimar. Se por um instante sequer elas vacilassem, sofreriam sérias queimaduras. Suas crenças agem como filtros em uma câmera. Ó, um exemplo aqui que a gente viu ontem, inclusive, no Transurfing. O slide, ó, o filtro. A crença age como filtro de uma câmera. Uma câmera. A sua biologia se adapta a elas. Quando reconhecemos o poder de nossas crenças, descobrimos a chave da liberdade. Não podemos modificar nossos códigos de programação genética, mas podemos modificar nossa mente. Em minhas palestras, costumo distribuir às pessoas duas pequenas tiras de filme plástico, uma verde e outra vermelha. Peço que escolham uma delas, coloquem na frente aos olhos e olhem para uma tela em branco. Projeto uma imagem na tela e peço que me digam o que ela lhes transmite, amor ou medo. Aquelas que escolhem o filtro de crença vermelho enxergam a figura convidativa de uma casa de campo sob o título Casa do Amor. A casa é rodeada de flores e na porta há uma placa com a frase: Eu vivo com amor. Já os que escolhem o filtro verde enxergam um céu escuro, morcegos, cobras, um fantasma flutuando sobre uma casa escura e sombria, com uma placa na porta. Eu vivo com medo. É muito interessante e, ao mesmo tempo, divertido ver a plateia ficar confusa, porque metade responde eu vivo com amor e a outra metade responde eu vivo com medo, embora estivessem olhando para a mesma imagem. É bem aquela. Eu falo isso.
o ser humano, a humanidade de forma genérica, generalizada, né, é igual a velha surda da Praça é Nossa. Escuta o que quer, enxerga o que quer, percebe o que quer, literalmente. E quando eu falo enxerga o que quer, é no sentido do que está acostumado, do que foi programado. Você não é isso. Você não é suas programações que foram impostas e colocadas em você. Ou muitas vezes você mesmo se programou para isso. Você não é isso. Você é muito mais do que isso. Eliane? Eu fiquei aqui pensando, é como se a gente tivesse que reaprender, né? A resgatar essa, porque nós vivemos rodeados de negatividade, não é? Então, tanto que as crenças que a gente traz, né, de lá da infância, tudo. Então, é um trabalho, né, de trans, transmutar, de, e tem a questão da autossabotagem também, né, que atrapalha bastante, né? Sim. Mas interessante você ter falado sobre isso, Eliane, né? É sobre reaprender também. Mas aqui, né, o convite, pode perceber que o chamado que eu deixo muito aqui para vocês não é, ó, é errado assim, tem que ser assim. Não, eu não estou aqui também para falar para vocês a forma que vocês devem pensar. Não, eu só estou aqui, lembra, eu não estou aqui para dar respostas, e sim para questionar, para empoderar vocês que vocês têm possibilidades de escolhas diferentes, de decisões diferentes. E aí, como a Eliane falou, né, de reaprender, pode ser um primeiro passo. Reaprender no senso de aprender a ser mais positivo, ponto. Mas vamos colocar isso de uma forma mais agradável, porque o aprender a ser positivo ainda é aqui. Então, como seria diminuir essa tagarelice mental e dar voz para sua consciência? Porque a sua consciência, seguindo a sua intuição, não está sendo manipulada para o negativo. Então, automaticamente, você vive longe disso, você vive fora desse condicionamento de ver tudo num filtro. Eu vivo com medo, eu vivo com raiva, ou eu não sei, eu não consigo, eu não mereço. Leve divertido? Então, é um chamado da consciência mesmo. Ok, posso repetir palavras bonitas, posso repetir mantras, deve, né? Faça esse movimento por você. Mas lembre-se que não é só isso, é aqui também. Que aqui não há esforço. Ai, tá vendo? Não tinha que pensar assim. Eu tenho que pensar positivo. Eu tenho que lembrar de o que que a gente está fazendo aqui, dando importância ao processo. Ou seja, eu estou reafirmando que eu estou no negativo ainda, que eu estou com crenças limitantes, que eu estou nesse filtro negativo, percebe? E não estamos aqui para nos julgar, pelo contrário, o primeiro passo é sair disso. Ok, estava pensando negativo, gratidão por eu perceber isso. E comece a seguir mais a sua intuição, ou pelo menos pensar positivamente, ok? Faz sentido isso para vocês? Deixa aí, ó, coraçãozinho, joinha, festinha. Faz sentido, né, ter esse chamado, né, da consciência. O que que nós estamos falando aqui? Do poder da sugestão, né? Bora lá. Vamos parar aqui e fazer nosso mão na massa. É, nosso mão na massa. Vocês preferem, vocês que vão escolher hoje, nosso mão na massa vai ser sobre efeito placebo, tá? É,
da água lá que eu comentei com vocês, eu pego o link e mando no grupo, onde tem é um PDF explicando detalhadamente essa experiência, de você intencionar num copo de água, numa caneca, numa garrafa, você intencionar abençoar aquela água, intencionando aquela água para uma cura física, tá? É, eu fiz isso em um momento da minha vida que eu estava com muita azia, até mesmo é, dor no estômago. Então, eu fiz isso com a água e intencionava que toda vez que eu estava tomando aquela água, a dor do estômago estava passando e eu estava sendo curado. E eu posso dizer que eu tinha muita queimação, gastrite, dor no estômago. Hoje eu não tenho nada no estômago, tá? Então, em 2010, 2012, né, eu tive que parar de tomar café, para vocês terem ideia. E eu gosto muito de café. Eu tive que parar de tomar café por causa disso. Então, hoje eu não tenho nada, intencionando aí esse poder de cura. E você? O que você pode fazer hoje por você? Então, esse é um primeiro mão na massa, né? Um segundo mão na massa é a clareza, a consciência de que filtro, de que lâmina, que slide que você está usando, né? É um efeito placebo ou um efeito nocebo, né? Então, é um efeito positivo que você está usando, você está vendo a casa toda bonita e florida, casa do amor, eu vivo com amor, ou está usando um filtro de morcegos, fantasmas, terror, eu vivo com medo. Né? Só se conscientizar e ter a clareza que você pode mudar. Então, esses são os dois mão na massa. E eu vou pegar agora, nesse exato momento, o link para enviar já lá no grupo para vocês sobre esse mão na massa um, né? Vamos dizer assim, que é o intencionar na água a cura de alguma parte física do seu corpo. Combinado? Ó, um beijo no coração. Amo vocês e até nosso próximo encontro. E ó, pratiquem, mão na massa, intencionem a água. Você não tem nada a perder. Bora colocar em prática aí, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Gratidão. Até.